Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carol, bióloga veterinária, sou apaixonada por comportamento animal e em especial o comportamento dos gatos. Se você gosta de gatos, se você tem curiosidade, quer entender um pouquinho mais dessa espécie, me acompanhe aí nessa série de vídeos, tá bom? Que a gente vai conversar bastante a respeito disso. Por que antes da gente falar especificamente do gato, por que é bacana a gente falar de comportamento, né? É uma ciência que vem aí cada vez mais aparecendo, né? As pessoas falando cada vez mais de comportamento, tanto pra gente, né? Acompanhamentos, né? Os coachings, essa parte de psicologia, tudo isso hoje em dia tem aparecido muito, né? Talvez pelo nosso estilo de vida, né? Por tudo que a gente passa hoje em dia. Por que é legal a gente falar do comportamento animal também? Porque o comportamento nada mais é do que a linguagem daquela determinada espécie, não é isso? Então, linguagem corporal, linguagem facial, sons, a gente reconhece tudo isso nos nossos animais de estimação. E a gente pode aperfeiçoar o nosso entendimento dessas questões. Quando eu sei o que é natural para o gato, né, quando eu entendo por que ele tem determinados comportamentos, eu consigo compreender melhor realmente, né, o que ele está querendo me dizer. Quando a gente conhece a origem dessa espécie, que a gente vai falar um pouquinho aí nesse primeiro vídeo, a gente consegue realmente compreender aquilo que ele está querendo dizer. E a gente resolve alguns problemas também. Não é isso? Às vezes a gente tem determinados problemas comportamentais, a gente não entende muito bem o que está acontecendo, o que o nosso bichinho está dizendo para a gente, né? Uma instabilidade que a gente fala, e isso tem a ver com alguma situação, de repente com o ambiente, algo ali não está legal. Então a gente precisa conhecer o natural, né? A gente precisa conhecer o que seria da origem daquele animal, o que é esperado para aquela espécie, para a gente conseguir ver coisas que não estão indo tão bem, certo? Então, para a gente fazer todas essas discussões, a primeira coisa que a gente precisa entender, né, que a gente precisa conhecer, é o gato em si. Então, o que é um gato? Né? Quem é esse animal tão bacana que a gente convive, não é? Os gatos, né, tanto os nossos gatos domésticos, quanto os grandes felinos, eles compartilham o mesmo ancestral, tá? Então, o ancestral felino comum, ele é um animal africano, né? É um animal que vivia em deserto, por isso algumas questões aí associadas com alimentação, com a ingestão de água. A gente fala de um animal originário de um ambiente de deserto, tudo bem? E os nossos gatinhos, né, e mesmo os felinos selvagens, eles mudaram muito pouco quando a gente compara com esse ancestral comum. Os comportamentos também, né, o corpo, né, a forma física desses animais mudou muito pouco, mas a questão comportamental também. Então, o nosso gatinho de casa, ele nada mais é do que um grande caçador. E tudo que a gente observa nele tende a mostrar isso, não é? Quem tem gatinho, quem convive com esses animais em casa sabe disso. Então os felinos, né, os gatos, eles são animais carnívoros essenciais, que a gente diz, né? São caçadores solitários, tudo bem? Caçadores de emboscada. Sabe aquela brincadeira do seu gatinho que fica escondido em algum lugar, aí de repente você passa e ele pula no seu pé? É mais ou menos um treino, é uma brincadeira. Nas brincadeiras eles treinam a caça, né? Aqueles filhotinhos, quando a gente tem a oportunidade de criar o gatinho desde novinho, às vezes a gente cria uma ninhada, a gente percebe nessas brincadeiras um treino, né? Um treino de caça, tá legal? É justamente por isso, né? Os animais nessa fase de socialização, eles estão aprendendo o que fazer. Dali para frente, quando eles não estiverem mais com as mães, com os irmãozinhos, eles vão caçar sozinhos. Com exceção dos leões, que a gente sabe que é uma espécie que vive em grupo, né? E aí a gente tem as fêmeas caçando juntas. Os outros felinos, por mais que convivam, né? Por mais que
tenham algum relacionamento com outros felinos, né? Então a gente tem alguns gatos que vivem em vida livre, que a gente fala, né? Os gatos ferais, gatos errantes, eles podem viver num grupo, mas na hora de caçar para se alimentar, cada um vai por si, tudo bem? Então isso tudo vem dessa origem do gatinho. Então, gente, vamos falar um pouquinho aí, né, dessa origem, para a gente depois, né, desenrolar aí todos esses temas que a gente falou um pouquinho. Então, quando a gente compara o gato com o ancestral, como eu disse, ele mudou muito pouco. A seleção genética dessa espécie, ela é bastante recente. Então, a gente fala aí de mais ou menos 100 anos apenas que o homem começou a trabalhar essa questão de raça, de pelagem, né, de comportamentos. Quando a gente compara, por exemplo, com o cão, né, que é a outra espécie que a gente mais convive, o cão ele vem sendo, né, trabalhado e modificado há muito mais tempo do que os gatos. Então, por isso a gente fala que os felinos são animais que mudaram muito pouco, né? Teve muito pouca interferência no desenvolvimento dessa espécie. Talvez também por conta de como os gatos começaram a ficar próximo do ser humano. Então, lá no Oriente Médio, né, lá no Egito, na época em que os homens começaram a fazer agricultura, né, começaram a plantar e, por consequência, começaram a armazenar grãos em silos, os ratos começaram a incomodar, né? São pragas, na verdade. E aí eles começaram a comer esses grãos. Os felinos, né, da época, que começaram a ficar mais próximos desses locais, começaram a caçar esses ratos, de certa forma estavam ajudando o ser humano, né? Então, esse contato que aconteceu primeiro, ele foi útil para todo mundo, né? Então, o gato tinha alimento disponível ali, né? Porque se o grão está armazenado, eu atraio muitos roedores. Para ele ficar fácil ficar ali naquele local, ele vai ter muito alimento disponível. E para o ser humano também era interessante, né? Porque o gatinho começou a ajudar, sem querer, a fazer o controle desses roedores. Então, nessa época, se a gente lê um pouquinho, né? Se a gente vê aquelas figuras, né? As histórias dos egípcios, a gente percebe que o gato ele foi endeusado, ele tinha... ele começou a ter uma relação muito próxima, né, com aquela população. Então, os faraós morriam, eles eram enterrados com os seus gatos, enterravam ratinhos também, né, com esses gatos, para que eles se alimentassem. Então, começou-se, né, um relacionamento muito próximo e que, como era bastante conveniente, não precisou de muito trabalho, né? A única coisa que foi acontecendo é que desse primeiro contato, né, de controle de praga, o gato passou a fazer parte realmente da família, né? E eles começaram a ter uma relação mais íntima. Lá na Idade Média, né, agora já mais próximo aqui da gente, infelizmente a gente teve aí o advento, né, da Igreja Católica, que começou a falar de bruxaria, né, perseguir as bruxas. O gato foi associado, né, a essas pessoas, a essas práticas. A gente acabou tendo aí alguns preconceitos. Até hoje, né, a gente escuta algumas coisas, como por exemplo o gato preto que dá azar. Então isso tudo acabou vindo depois, né, numa outra época em que eu tive aí uma associação negativa com esses animais. E aí, muito mais próximo aqui, né, da nossa idade, na Europa, os gatos começaram a voltar a serem benquistos, né? Os ingleses começaram a criar os gatos, aí sim a gente começou a falar realmente de seleção, de raça, de pelagem, de temperamentos. E aí, hoje em dia, se a gente parar para pensar no modo de vida que a gente leva, onde a gente vive, né? Então, cada vez mais vivemos em casas menores, em apartamentos, o nosso ritmo de vida é muito diferente. Então, muitas vezes as pessoas querem ter um bichinho de estimação, mas às vezes o cão, por exemplo, exige um pouco mais, né? Então, as pessoas hoje têm preferido ter gatos,
por conta do espaço um pouquinho menor em que a gente consegue adaptar esses animais e por conta da rotina, né? A rotina do felino é um pouco mais fácil da gente lidar. E são animais que são naturalmente solitários, né? Então, a gente falou aí um pouquinho dessa origem, eles caçam sozinhos e eles vivem sozinhos também. Podem viver em grupo, podem se relacionar. Quando a gente tem mais de um gato, né? Eu, por exemplo, tenho 2 gatinhas que são irmãs de ninhada. Então a gente percebe um relacionamento entre elas. Mas são animais que vivem muito bem de forma individual, né? Diferente do cão, né? Quando a gente estuda o comportamento canino, a gente entende que essa origem é diferente, né? Que esse natural é diferente. Então, para o felino realmente é mais fácil. Mas o que a gente não pode esquecer é que por mais que a rotina seja mais tranquila, né, o gato dê menos trabalho para a gente nesse sentido, fique bem sozinho, ele não pode simplesmente ficar esquecido dentro de casa, né? E a gente trabalhar o dia inteiro, ficar pouquíssimo tempo em casa com esse animal e deixar ele lá como se estivesse tudo bem. É um animal que precisa de interação, que precisa de enriquecimento no ambiente. A gente precisa ter uma rotina também, né? A gente precisa estimular esse gato, brincar com ele, mudar o nosso ambiente para que seja muito mais confortável, né? Para que a gente traga bem-estar realmente. E bem-estar não é só físico, né? A gente não tem que cuidar somente da questão da saúde, da questão física, que é extremamente importante. Mas a gente precisa lembrar do conforto psicológico, tá? Então é isso que a gente vai fazer ao longo desses encontros aí que a gente vai ter. Nós vamos debater exatamente esses temas, como é que vocês deixam a rotina de vocês, a casa de vocês mais confortável para o seu animalzinho, né? E a partir do momento que você percebe que esse animal tá bem, que ele tá satisfeito, que ele tá saudável, você também fica bem. E a gente vai tentar, né? Eu vou ajudar vocês a resolver alguns problemas também. Às vezes a gente tem problemas pontuais ali, o gatinho está mostrando pra gente que tem alguma coisa errada. E não necessariamente é um problema clínico, né? Não é um problema de saúde. Muitas vezes é só uma questão de ambiente, é uma questão de rotina. Então a gente vai conseguir resolver aí uma série de coisas. Seu gatinho está fazendo xixi fora da caixa de areia? Por que será? Se a gente lembrar lá do ancestral que vivia no deserto, ele podia enterrar as fezes ou a urina, ou então deixar expostas de acordo com aquilo que ele gostaria. Então, se ele quer ficar escondido, se ele quer passar despercebido, ele vai enterrar. Se ele quer marcar o território dele, que isso é um ponto que a gente vai abordar também, ele vai deixar exposto. Em casa, a gente sabe que os gatos fazem tudo na caixa de areia. A gente não precisa ensinar o gatinho a aprender a usar a areia. Ele já procura por si. Mas se ele está fazendo fora, por que será? Né? O que será que pode estar acontecendo para esse animal estar fazendo xixi no lugar errado ou eliminando as fezes no lugar errado? Então, todos esses pontos a gente consegue procurar a causa, tentar entender e resolver. Tudo bem? Então, só para a gente finalizar aqui, falando, né, desse comportamento original, a gente falou lá do ancestral, né, do local de onde veio esse ancestral, como é que começou essa interação do gato com o ser humano. A gente lembra então que é um animal carnívoro, um caçador solitário, um caçador de emboscada. E outra coisa que é extremamente importante, é um animal territorialista, tudo bem? Então, cada gato vai ter o seu território, ele vai escolher o seu território e ele vai defender esse território, tudo bem? Então a gente consegue a partir daí, né, sabendo que isso é a configuração original do gato, vamos dizer assim, a gente consegue também diagnosticar algumas coisas. Então quando eu falo de casas que tem mais de um gato, ou às vezes que tem gato e outras espécies, ou quando a gente precisa fazer essa socialização, eu quero trazer um outro animalzinho para casa, a gente precisa lembrar desse espaço. Quando a gente está trabalhando a nossa casa, o nosso ambiente, quando a gente pensar no enriquecimento, a gente tem que lembrar do espaço do felino.
tudo bem? Então, cada animal vai precisar daquele território e vai utilizar meios para defender o seu território. Então, aí é um ponto que a gente consegue trabalhar muito bem. Então, o que eu quero chamar a atenção de vocês, né, com esse primeiro vídeo? A gente está só começando, né? Tem muita informação aí pela frente. Mas o que eu quero passar para vocês é um entendimento, né? É a gente começar a procurar a compreensão realmente daquela espécie, daquele animal. A gente vai falar de gato, mas isso funciona para qualquer espécie que você goste, que você se interesse, que você gostaria de ter, por exemplo. A gente precisa entender o comportamento natural, a gente precisa conhecer a rotina daquele animal, para que a gente tenha aí um ambiente bacana, para que a gente se adeque, né, a essa rotina, tudo bem? Então, compreender vai fazer com que eu evite certos preconceitos ou para que eu não tenha um entendimento errado daquela linguagem que o animal está passando para mim. A gente vai falar especificamente de linguagem corporal, de sons, né? Como é que eu interpreto a linguagem do meu gato, como é que eu sinalizo, né, a minha linguagem corporal, minha linguagem facial, enfim. Como é que é essa relação que a gente deve ter com o gato? Então a gente vai falando disso mais especificamente, né? A gente vai fazendo vídeos falando desses temas que são tão importantes. Então, né, nesse comecinho, né, só para situar vocês, o que eu queria passar era isso, né? A origem, o que é habitual do meu animal. E eu queria que vocês também participassem, né? Que vocês curtissem, compartilhassem os nossos vídeos, sigam o nosso canal e deem opinião, deem sugestão, falem de dúvidas, se vocês tiverem sugestões de tema, alguma coisa pontual que vocês queiram falar, tudo bem? Participem, venham com a gente, vocês são muito importantes nesse caminho, tá bom, gente? Então, até o próximo vídeo.